motivação leve. Começou a fazer o motivação. Uma hora dessa, né? Nada melhor que esse tempo. Motivação. Adivinha? Mais um. Boa noite. Boa noite. Mais um aqui para falar sobre esse tema, né? Um tema de motivação. Acho que a gente não é o primeiro, acho que no outro é aquele que vim, mas é um tema interessante, porque é aquilo que nos move a fazer alguma coisa, é aquilo que nos faz viver, entendeu? Assim, se a gente não tiver motivação de nada, se a gente for pessoas cabeça baixa, a gente não chega a lugar nenhum. A definição que o Darlan deu hoje, sobre o estudo, eu vi hoje também, mas a gente também pode entender que motivação pode ser a junção de duas palavras, né? O motivo da sua ação, o porquê que você está motivado a fazer alguma coisa, por que você vai fazer isso. Então, assim, um tempo atrás, conversando com o Elo e o Ricardo, eu cheguei a dizer que eu não curto, continuo com a mesma opinião, palestras motivacionais. Porque, por exemplo, uma pessoa que está lá, que não conhece seus problemas, que não sabe das suas dificuldades, que não sabe onde você vai, quem é sua família, se está doente, se está triste. Então, assim, palestras motivacionais. O cara chega lá e fala o que ele passou, entendeu? Então, assim, um pai de família, nada mais motivador do que ele sair de casa bem cedo, trabalhar pra caralho e depois trazer o pão de cada dia para os seus filhos. Então, nada mais motivador do que isso, entendeu? Então, assim, fazer cair. Então, pode passar. A nossa equipe é composta por mim, Paulinho, Rui Feitosa, Fábio Araújo e Caio Guilherme. Ou foi boa, viu? Agora, aqui dá dormir. A professora de matemática é motivação, pessoal. Vou dar uma lista rapidinha. Enfim, né? Daqui é o processo pelo qual o indivíduo é impulsionado a agir, o desejo de fazer de determinado modo, visando atender uma ou mais necessidades. Porque esse conceito aí, pessoal. Só Deus. Professor, o conceito é de uma cantora evangélica. O conceito é de uma cantora evangélica. Ela botou o que ela pensava sobre motivação. Então eu procurei não um cara que nem Abraham Maslow, que nasceu em 1901. O conceito é mais atual, é o conceito que ela vê para a motivação nos dias de hoje. Procuro fugir um pouco da regra. Já é o processo pelo qual entra uma passagem de raiva. Definição refere-se a um estado interno que resulta de uma necessidade que ativa ou desperta comportamento usualmente dirigido ao cumprimento da necessidade ativada. No caso, a autorrealização, como o Maslow disse, né? Todos nós nascemos com isso, porém, alguns têm mais, outros menos, como o Paulinho citou, né? Alguns têm uma motivação a mais, como o pai de família, acordar para levar o pão para os seus filhos. Esse tem uma motivação enorme, né? Cada um tem a sua e em determinado nível. Alguns mais, outros menos, claro. No caso, né? E algumas pessoas têm as suas escalas de prioridade, né? Então todos nós temos uma escala de prioridades. No caso, conquista de objetivos, de bens pessoais, no trabalho, né? Isso nos motiva todo dia, né? E também também na parte aqui de autoestima, né? Também é a parte de motivação e envolve já um pouco de estética, envolve no trabalho, no seu comportamento no trabalho, como você é aceito, se as pessoas lhe veem bem, se você é bem aceito no trabalho, enfim, tudo isso, né? E na parte de motivação social, se você presta trabalhos sociais, isso lhe alegra, lhe deixa mais motivado, faz com que você, sei lá, melhore o seu dia, se sinta uma pessoa feliz em fazer isso, né? No caso, é um pouco de motivação social. Segmento isso, E essas três categorias aí, Fábio, você se referiu a Maslow ou é aquela? Não. Só o conceito. Só usei o conceito Maslow só. Tá. Não, tá, não. Pode passar aí.
tratadas das necessidades fisiológicas, padrões de comportamento complicados, que parecem ser de origem principalmente hereditária. Agora vou falar um pouco sobre esse homem que aprendeu com o Harrell, nasceu no dia 1º de abril de 1901. Ele começou a se interessar por isso estudando os macacos, né? Interessante que é a definição da onde muitos acreditam que a gente veio de uma evolução. Então, assim, com esse estudo, ele notou nos animais que os animais também, apesar de viverem onde vivem, de estar onde estão, precisariam de muito desse sistema, né? Dessa pirâmide, dessa teoria que ele foi criado. Então, assim, ele trouxe isso para os seres humanos, né? A gente poderia, quando fosse falar de motivação, tinha várias teorias, 2 fatores. A gente buscou pegar o início de onde começou para a gente o nosso estudo, quando a gente se reuniu, focar em apenas uma coisa para, devido ao trabalho, não ficar muito estendido e atender a nossa necessidade de tempo. Então, nessa pirâmide, como a Amanda citou no começo, que é linda de baixo para cima, né? Onde você tem a fisiológica, a segurança, a estabilidade, a participação, a autoestima e a autorrealização, que a gente vai citar no... Falar um pouco das necessidades fisiológicas da segurança. Fisiológicas relacionadas ao organismo, como alimentação, sono, abrigo e outros. E o de segurança é proteção contra a violência, proteção para a saúde, recursos financeiros e etc. As necessidades básicas são concebidas por organizadas categorias em uma hierarquia. As necessidades fisiológicas constituem a base da motivação humana, sendo primordial e essencial a sua satisfação. O próximo patamar hierárquico é a necessidade de segurança, que um indivíduo recorre quando será razoavelmente satisfeito quanto às suas necessidades fisiológicas. Desejo de ter trabalho físico, rotina e estabilidade são inspirações que uma pessoa adulta busca para satisfazer a sua segurança. Após as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança garantidas, o indivíduo quer a satisfação de afeto e amor, quer pertencer a grupos e ser socialmente adaptado. O patamar acima é referente à estima e status. A pessoa nessa fase tem desejo de realização, força, competência, confiança e almeja a reputação e reconhecimento. Bem, essa aqui são o Maslow falou, necessidade social, né? De associação. Que o Rui já falou. Que ele já falou aqui, né? Que é de amor. Vocês estão apresentando a teoria, né, das necessidades de Maslow, a hierarquia da necessidade de Maslow. A associação de participação, aceitação por parte dos companheiros, troca de amizade, é justamente isso, né? Que é o amor, a amizade, a afeição, e o indivíduo está incluso, né, nesse grupo, tanto dentro da organização como externo da organização. É basicamente isso, é o que a gente aprende, né? Necessidade de estima, autoapreciação, autoconfiança, né? A pessoa confiar em si mesmo, né? Dessa segurança. Necessidade de aprovação social e de respeito, né? Que a gente falou muito aqui também. De status também, que não deixa de ser uma coisa importante. Prestígio e consideração. Necessidade de autorrealização, né? A necessidade de autorrealização é a capacidade do ser humano. É o que o ser humano tem como capacidade dentro de si, né? Algo intrínseco e que pode ser a criatividade, várias coisas, né? Criatividade, tem... deixa eu ler aqui, são as necessidades de cada pessoa realizar o seu próprio potencial e de autodesenvolver-se continuamente. É isso, né? A pessoa realmente ter essa autorrealização. Buscando dar um voltado aqui só para a gente poder complementar,
Então, assim, fisiológicos são tudo aquilo que a gente necessita como básico, entendeu? Assim, não basta a gente ter uma segurança, a gente tem um cara, um guarda-roupa que nem esse da foto andando do nosso lado. Se a gente não poder escovar os dentes, se a gente não poder, as mulheres se depilar, ou então usar qualquer outro material, necessidades fisiológicas. Então, assim, não basta você ter alguma coisa. Então, isso é a pirâmide, você vai se realizando, entendeu? Ter o que comer. Assim, muitas vezes a pessoa, no ambiente, trazendo para um ambiente de trabalho, tenta jogar uma pele de lobo sobre si. Por quê? Porque muitas vezes ela não sabe atender aquilo, ou tem medo daquilo, então ela tem que interpretar dentro de si como se ela fosse um ator, entendeu? É como no caso daquela imagem do gatinho pensando que é o leão. Então, assim, ele tem que passar a ser mais forte do que realmente é para poder sobressair dentro de uma organização. Aqui, muitas vezes, a gente ou pode ter uma autoestima muito boa, que no caso aqui parece muito comigo aqui, gordinho, e está olhando para o espelho e está pensando que é algo totalmente diferente. Então, assim, a gente tem uma autoestima boa para realizar outras coisas. E muitas vezes, quando a gente já é bom, a gente, aquela mulher está se achando gorda, não, mas quando a gente se é bom, a gente passa a se cobrar mais, a querer mais, a fazer mais, entendeu? E aqui, nos últimos anos, acho que no âmbito da política a gente não pode deixar de citar as duas pessoas que mais cresceram, né? Que vieram do nada, que foi Joaquim Barbosa e o Lula, né? Que não falando de política, que é um sistema que eu não gosto muito, mas é um cara que saiu do nada e conseguiu botar mais ou menos no âmbito um país grande que nem o nosso. E Joaquim Barbosa, que hoje é presidente do STF, saindo de zelador, entendeu? Assim, então, se em 1974 Joaquim Barbosa dissesse que ia ser presidente do STF, muita gente ia sorrir da cara dele, entendeu? Então, assim, como o tempo já está esticado, a gente vai falando um pouco aqui do ciclo motivacional um pouco mais rápido. Vou jogar isso pro mundo em que eu vivo hoje, que no caso da empresa que eu vivo hoje, eu acho que muitos já sabem, as meninas tiveram a oportunidade de conhecer quando a gente fez a PS passada, que é o mundo da Red Bull. Então, assim, é um campo onde você se sente bem para trabalhar, onde você tem um equilíbrio profissional, entendeu? Assim, você tem um equilíbrio de não ter aquela pressão em cima de você, você tem um estímulo diferente, que você está cansado, tem banho de piscina, tem sauna, tem essas coisas todas, videogame. Então, assim, isso é um estímulo. Muitas pessoas confundem, lá é maravilha. Para mim, teoricamente, eu acho que eu estou na tensão, entendeu? Porque, assim, teoricamente eu não tenho tempo para realizar outras coisas pessoais da minha vida, como dar prioridade à faculdade e a cursos profissionalizantes que a empresa em si busca, entendeu? Então, assim, as necessidades lá são supridas através de salários agradáveis, disso tudo, mas a gente também tem a atenção de quê? De poder realizar o trabalho bem feito, entendeu? Assim, de ser uma empresa que é líder no mercado de fazer tudo isso. Então, ele dando um equilíbrio de trabalho, estimulando, suprindo suas necessidades, passando por esse período de tensão, você se sente uma pessoa mais realizada, entendeu? De poder fazer tudo isso e chegar à satisfação e não parar ali, porque uma frase que eu escuto muito, que o bem feito é o melhor que o bem explicado. Então, se você fez bem feito e chegou aqui, se você parar, a água parada dá lodo. Então, não é algo muito interessante. Então, você passa a ter um novo ciclo de objetivo na sua vida. Então, assim, hoje eu sou, vamos supor, eu sou estagiário, amanhã eu sou... E vai subindo a escada da vida, porque no momento que você parar esse ciclo, então assim, você parou de ter motivação, você parou de ter um motivo da sua ação para poder ser uma pessoa melhor. Então é esse trabalho que a gente veio apresentar aqui nessa noite, para essa sala maravilhosa aqui, que é a...